Cultural de hoje é com o produtor cultural Lula Belmonte. O nome à frente, né? O nome, na verdade, que criou o Baile das Quengas, uma das festas mais tradicionais e mais alegres e mais irreverentes de Natal. Lula, conta um pouquinho pra gente como é que surgiu o Baile das Quengas, né? É uma festa que já tem mais de 40 anos. Vamos uns 42 anos agora, em 2025, né? Então, as quengas surgiu de uma necessidade. Natal já foi uma cidade que teve grandes carnavais, como tem hoje um bom carnaval. Mas nos anos 60, final dos anos 60 para 70, Natal chegou no topo do terceiro melhor carnaval do Brasil. E quando foi final dos anos 70, a minha turma, todo começou a ir para Olinda, para Salvador, essas coisas todas. E aí surgiu a Banda Galha, e a gente sentiu a necessidade de, em 83, fundar a Banda das Quengas, né? Numa época que o Brasil estava efervescente na questão de transformação de sistema, essas coisas todas, e as quengas surgem nesse período. E como é que foram essas primeiras edições do evento? As quengas surgem na rua, até hoje estamos na rua, né? E foi super interessante porque foi criada dentro de uma boate, né? Na época de GLS, né? E a gente criou essa imagem de carnaval para que foi assim. No primeiro ano a gente teve uma média de 300, 400 pessoas em frente à boate, coisa no chão mesmo, com charanga, com essas coisas todas. Então a gente ficou super surpreso porque deu um bom público para a primeira edição. E nos anos seguintes, o público foi aumentando, hoje a gente está com uma média de 20, 30 mil pessoas em frente aqui, em frente na Praça 7 de Setembro, né, no Centro Histórico. Então, foi sempre uma evolução grande, né? E criamos o Baile das Quengas em 88, 5 anos após as Quengas da Rua, onde tivemos centro de turismo, depois veio para o América, passamos uma média de até 2013 fazendo esse baile, foi quando o América teve um problema no América, coisa assim, problema com baile não, problema com a questão da estrutura do clube, né? E a gente mudou alguns lugares por causa de fechado e terminamos optando para fazer realmente esse grande baile mesmo na rua, onde nós fazemos aos 42 anos. Ao longo dos anos eu acompanhei muitas edições do Baile das Quengas e sempre havia aquele papel da madrinha, né, do baile, assim, passaram muitas pessoas interessantes. Eu queria que você falasse um pouquinho dessas pessoas que vieram, que participaram, que foram madrinhas do Baile das Quengas. A gente sempre teve duas madrinhas, né, as pessoas falam assim, é bom sempre ter duas coisas ao mesmo tempo. Tem a madrinha nacional, né, madrinha e padrinho nacional, e padrinho e madrinha artista, pessoas ligadas com a cultura local, não é? Que a gente chama, eu não gosto de chamar muito artista local, porque o artista em si ele é do mundo. Ele é múltiplo, né? Entendeu? E muito mais hoje com a internet é muito mais fácil um artista tomar uma proporção maior. Né? Então, essa madrinha, a gente sempre buscou pessoas que fossem ligadas à cultura, que fossem ligadas ao meio artístico e, assim, os perfis são maravilhosos, as madrinhas que a gente já teve, né? Por exemplo, nacional a gente já teve a Alcione, já teve a Monique Evers, já teve Elke Maravilha, já teve a Glória Groove, Fafá de Belém, e assim, a gente já tem 80 e poucas madrinhas na coisa. E locais a gente já teve várias, a atriz Quinha Costa, que hoje mora na Europa, né? Teve a Osiane Mello, que foi bailarina, Madevai, né? Clotilde Tavares e Núbia Albuquerque. Ou seja, vários nomes grandes, tanto a nível nacional, né? quanto a nível local. Bezerra, né? e várias outras madrinhas, né? E de vários segmentos, mas sempre dentro ligado com a arte. Lula, e assim, voltando a falar de arte, né? Você sempre teve uma forte relação com a arte, né? Um exemplo disso é que, assim, sua formação é de educação artística, você foi professor nessa área, né? E hoje aqui dentro do Bardalos você tenta unir justamente essas duas coisas tão maravilhosas que são a gastronomia
E a arte em suas diversas manifestações, por assim dizer. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua relação com a arte. Você é natural de São Bento, não é isso? Isso é de São Bento. Foi na sua infância que surgiu isso, assim, essa paixão pela arte. Como é que foi esse seu histórico, né? Essa sua paixão por esse segmento? Eu acho que quem me levou à arte foi o esporte, né? Eu joguei voleibol por muito tempo, né? E através do esporte eu me envolvi com pessoas ligadas ao teatro, né? Na época dos anos 60, 70, final de 60 para 70, eu conheci Jadiel Figueiredo, esse pessoal todo que fazia essa movimentação aqui. E isso é assim, eu nunca fui de atuar, né? Nunca fui ator nem nada. Eu sempre gostei dos bastidores. Da parte né? de produzir, realmente. Da parte de produzir, de coxinha, essas coisas do teatro. Né? E aí me envolvi com a música, o pessoal de literatura, o pessoal de artes plásticas. E sempre assim, virei produtor nos anos 80, né? Onde eu produzi um grande espetáculo, a Missão, na época, com os grupos, com o Estabanada, que era um grupo de teatro que tinha aqui, onde a gente arrebatou mais de 20 troféus no Brasil afora, nos festivais. Você também tem formação nessa área, né? Se eu não me engano, você é de uma das primeiras turmas que se formou nessa parte da educação artística aqui no estado, não é isso? Não, eu fiz o início, né? Nem concluí meu curso, porque no que eu estava fazendo o curso... Já estava tão envolvido com esse mundo. E, assim, e entrei à noite, né? Entrei à noite com boate, com essas coisas todas. Ah, pronto, vi, assim, o tempo não dava para conciliar estudo com trabalho. Mas você chegou a dar aulas também, não chegou? Cheguei, né? Dentro Porque desse eu fui cenário. professor universitário, o chamado professor universitário na época, né? E sou aposentado hoje como professor E deve ter do T8C, que é um curso estimulado muitas mentes criativas, que não concluiu né? o curso superior, né? Que iniciou e não concluiu. E fiquei 33 anos na mesma escola, no Felipe Guerra, aqui na Praça Cívica. Dando aula de educação artística. À noite, né? Aulas de reforço, de matemática e dava aula de educação física, que ela é EJA. E esse envolvimento com a arte em si vem desde aí, dos anos, 14, 15 anos. Desde a adolescência já havia uma paixão pela arte, né? Já. E aí, com a questão do Bardalos, quanto tempo existe o Bardalos aqui? Como é que foi essa ideia de ter um espaço que unisse gastronomia e arte? Eu tive uma boate nos anos 80, né? Que se chamava-se Vice-Versa, que foi uma casa também que foi praticamente no mesmo modelo do que é o Bardalos hoje. Só que não tinha a questão do restaurante, essas coisas assim. E foi o primeiro espaço LGBT daqui de Natal? Foi não, isso? Não, Essa não. foi a Broadway, não foi? Teve umas casas antes. Teve uma Ecos, já teve Broadway. Você chegou a trabalhar na Broadway e administrar também, Também. Aí, após a Broadway, eu abri o Vice-Versa, que foi uma casa que foi de 84 a 92, né? Assim, que a gente também envolvia, teve muito para o teatro, revista na época, a questão fez exposições de arte lá, tinha as quintas-feiras que a gente chamava Quinta de Arte, que a gente homenageava o pessoal de literatura, sempre tinha um homenageado, né? Então sempre envolvia essas duas coisas. E eu entrei na produção mesmo de teatro, dança e música, né? Produzi Cida Lobo e outros artistas locais daqui. Né? E voltei em 2005, não estava nem querendo voltar, terminou o Bardalos caindo. Assim, que a ideia do Bardalos era um bar de calçada mesmo, um bar para fazer o burburinho da boate. Mas que na época não pintou. Depois de quase 10 anos, 12 anos que eu estava sem estar na noite, surgiu de novo o espaço e está aí desde 2005, vai fazer 20 anos agora em abril. Coisa boa. E aqui o espaço você está sempre abrindo para artistas novos exporem, tem sempre também música, né? Tem várias manifestações aqui. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que é o dia a dia do Bardalos, como é o dia a dia de quem vem conhecer a casa, como é que é essa experiência. O Bardalos ele funciona de terça a domingo, né? A gente tem para almoço de terça a domingo
E à noite a gente abre de quarta a sábado, a partir das 18 horas. E aí a gente tem uma agenda assim que a gente mantém mensalmente. Mantemos umas 4 exposições de artes plásticas durante o ano, né? Tanto coisa e algumas individuais, né? A gente tem a exposição A Santa Ceia, que faz na Semana Santa, tem de 4 em 4 anos faz sobre esporte, que é no período da Copa do Mundo, fazendo vários lançamentos de livros aqui, assim, praticamente durante o ano tem 5, 6 lançamentos de livros. Temos a parte musical, a gente tem uma agenda que é lotada de sexta e sábado, com o pessoal da terra, às vezes tem um intercâmbio nacional. Estilo musical, que normalmente acontece aqui. Qual mais estilo, autoral, é uma questão da música mais autoral e de questão da música pop, da música, uma música de um segmento, chamando assim, é a boa música potiguar mesmo, certo? E a música, qualquer estilo, ela se torna boa no momento que você sinta alguma coisa por ela. Que ela envolve aquele público, né? Mas a gente leva mais para a questão do MPB, da MPB e a música nova e os artistas aqui. A gente tem um naipe de artistas que faz show na casa, que é bem a questão da música, que trabalha muito em cima da música potiguar, né? Lula, pouco antes da gente começar a entrevista aqui, você brincou comigo que eu já estou perto de me aposentar e tudo, mas a gente sabe que uma mente criativa e uma mente que trabalha cultura, normalmente é uma mente que está sempre criando novas ideias, né? Assim, hoje tem o Bardalos, tem a Baile das Quengas, que virou Festa das Quengas, porque é uma festa, voltou a ser fortemente uma festa na rua, né? Mas o que a gente pode falar, por exemplo, das próximas edições das Quengas, as novidades que você vai trazer para cá, o que é que hoje tem nessa mente criativa para se tornar realidade? Esse ano a gente está vendo as Quengas, é uma questão, a gente vai tentar fazer um grande baile de fantasia mesmo no centro, né? Onde vai fazer uma campanha assim, a partir de início de fevereiro, uma campanha que as pessoas venham fantasiadas. Que é aquele resgate das famílias, onde desde a criança até o pai, todo mundo fantasiado. Assim, sempre teve esse público, né? Assim, são vários segmentos das Quengas, mas as Quengas sempre teve esse público, desde de 8 a 80, aparece. E depende muito também de quem está no palco, né? Hoje a gente traz uma atração nacional, né? Onde a gente, assim, dependendo do que a gente traz para o palco, esse público se varia de outra forma. Então, as Quengas as pessoas se agregam às Quengas facilmente, né? Porque as Quengas é em si uma grande reverência do que é o carnaval. Já virou meio que patrimônio cultural da cidade, né? Porque as Quengas fazem parte da história das pessoas há mais de 40 anos. Alguém faça isso. Lula, um outro ponto, né, que eu queria conversar com você é justamente sobre a questão cultura. É uma missão? Você sente como se isso fosse uma parte integrante de você? Eu acho que cultura é uma necessidade, né? Assim, para o mundo, assim, as pessoas que estudam, que buscam conhecimento, né? Porque a cultura, ela é qualquer coisa que seja. Assim, por exemplo, se você é uma pessoa que corta muito bem cabelo, você tem a cultura daquilo. Se você faz palhinha, coisinha lá onde você faz, o artesanato, tudo. Então, a vida é cultural. Várias formas, né? Várias expressões culturais. Cultural. Mas eu falo um pouquinho da sua relação com a cultura. A grande cultura, realmente, para mim, é a questão de você ter conhecimento, de você ler muito, você, assim, e é a questão da educação junto com a cultura, que é fantástico, né? Que a humanidade, assim, uma boa parte tem acesso, outros não têm, certo? Mas é bom que a maioria tivesse esse acesso. Hoje a gente pensa muito que muitas pessoas assim mais carentes, por exemplo, nunca tiveram a oportunidade de ir a um teatro, muitas vezes a um cinema, né? Por isso é muito importante a questão da cultura de rua ou a cultura mais acessível, num espaço onde as pessoas possam conhecer um pouco isso. Vocês, ao longo da semana aqui, por exemplo, têm um almoço num valor mais justo, então muitas pessoas que hoje transitam pelo centro da cidade têm a oportunidade de vir ver uma exposição e tudo isso também. Eu acho que é um pouco a proposta do Bardalos, né? Essa também, né? Por exemplo, você de repente você tem uma galeria que você tem só um padrão de classe social que tem acesso a ela, né?
Então, aqui a gente consegue trazer desde o trabalhador comercial, como o grande empresário, ele circula aqui para ver o que está acontecendo. Isso é muito bom, muito bom essa questão. A ideia de tornar a cultura ainda mais acessível a todos Às vezes os públicos. já aconteceu vários, assim, recebemos várias escolas, principalmente do interior, a gente recebe várias escolas do interior que vêm fazer aula de campo aqui no centro. Sempre almoçam aqui. Então tem essa missão de ser um espaço aberto, né? E com respeito a todos os segmentos da sociedade em si. Lula, eu queria que você resumisse para mim, numa frase, o que é cultura. O que é cultura? O que a gente está fazendo aqui? Conversando, dialogando. Dialogando. Mas o que a gente poderia dizer se a gente tivesse que resumir em uma frase o significado de cultura? Cultura como aquela coisa essencial para, por exemplo, pandemia. A pandemia, a cultura foi essencial, eu acho que para salvar mesmo pessoas, né? Porque muita gente ficou deprimido, muita gente Houve uma mudança de comportamento geral, né? Um isolamento assim, social. Todo mundo, assim, você diz, não atingiu, não senti nada, mas você houve uma mudança, porque mesmo que você não teve mudança, mas a maioria teve mudança, E né? a gente vê e que muitos né? artistas usaram as redes sociais para shows, para pequenas aquela apresentações teatrais. Aquela coisa, né? Assim, toda mudança, toda coisa assim, sempre pessoa, uma boa parte se dá bem, outra se dá mal. Mas eu digo né? assim, mas esses espaços que foram utilizados acabaram sendo um alento para quem estava isolado em casa, né? Com certeza. Então, tiveram outros hábitos, né? Assim, por exemplo, teve gente que começou a ler, teve gente que começou a ver filme, teve gente que, assim, de várias formas. Teve uns que se embriagaram demais, outros deixaram de beber. Tá, então, houve uma mudança comportamental, né? Pois assim, eu vejo aqui a questão eu digo, isso aqui, teve duas coisas que mudou o comportamento dos chamados happy hours, né? E principalmente o centro, porque o centro, assim, sempre como é um local que tem menos moradores pessoas que circulam, né? Outros bairros. Então, quando houve a lei seca, né? Aí você sentiu que o happy hour deu uma caída. Aí depois da pandemia, esse happy hour praticamente, eu acho, assim, aqui no centro não existe. Mas ficou mais difícil de acontecer. Porque as pessoas se acostumaram a ter em casa, né? A coisa assim, mais prática, às vezes o preço mais acessível, tudo, uma coisa. Então houve um comportamento, assim, de comportamento. E quando há uma mudança de comportamento, há uma mudança cultural de alguma coisa, né? Verdade. Mas a gente pensa assim, tanto num cenário como esse de isolamento, a cultura chega de uma forma diferente às casas das pessoas. E hoje que a gente voltou a circular, voltou a estar nas ruas, né? A cultura chega muitas vezes de forma inacessível, quando é um teatro caro, coisa e tal, mas chega também de forma acessível, como é a proposta de vocês aqui. Por isso que eu disse, vamos tentar pensar numa forma da gente definir cultura. Eu acho que a grande chave para a cultura mesmo é a escola, certo? Então, você que é estudante, chega lá na escola, se a escola lhe oferece alguma coisa para a cultura, para que você lhe abrir, tanto na parte musical, como na questão teatral, como a questão de artes plásticas, então ali você pode seguir. Né? A escola seria o primeiro canal, artista, né? Ou então ser um espectador da arte, né? Porque eu não me sinto artista, eu me sinto uma pessoa que gosta de ver a arte. Lula, você falou que a questão da educação é fundamental como porta de entrada para que as pessoas conheçam realmente a questão da cultura e possam vivenciar a cultura no dia a dia. Que conselho você daria, por exemplo, para pais com crianças em idade escolar, né, sobre como incentivar os filhos a conhecer a arte, a se envolver com a arte, a conhecer cultura, não só na escola, mas fora dela? Olha, a questão a família hoje no mundo é outra família, né? Não é aquela família mais tão... Até as divisões familiares são diferentes nas constituições. Mas assim mesmo a família, ela é responsável pela educação do ser dela, lá, que está agregada a ela. Então, se ela agrega aquele ser, então ela tem mais que estimular ao ensino, né? A escola e através da escola, certo? É a mesma cultura que o pai tem de levar, assim, os pais têm mania de levar o filho para o futebol.
Então, o pai deve levar para sempre, assim, como leva para a igreja, leva para coisa, levar para o teatro, levar para o que ele mais, assim, que é bom mostrar vários segmentos a ele, porque a própria criança ali ela vai buscar o que ela quer no tempo da vida, né? A cultura é isso, é junto com a educação que se faz. E assim, você gostar do cara que faz o Boi do Reis na sua cidadezinha, de coisa da quadrilha de São João, dessas coisas todas. Hoje tem uma coisa que as pessoas falam às vezes das quadrilhas, as quadrilhas estilizadas. Eu digo, me dizer que essa quadrilha estilizada é a grande manifestação cultural, porque ela transformou de uma forma de um jovem participar disso. Eu achava que o jovem ia passar o resto da vida na Rieira da Aventura, que é ótimo também, mas né, foi ótimo naquela, mas a geração é outra, né? A vivência da vida é outra. Né? Lula, muito obrigada pelas informações, né? Cultura é vida também, né? Cultura é referência, a cultura levanta a gente nos momentos de tristeza e a cultura alegra ainda mais a gente nos momentos realmente de felicidade, de vibração, de divisão, né? Quando a gente agrega. Então, eu queria agradecer, né, essa pessoa fantástica aqui, que é uma referência dentro do cenário cultural de Natal, e concluir incentivando quem está em casa, né, a conhecer um pouquinho mais das nossas várias manifestações culturais. Natal, Rio Grande do Norte é rico em cultura, então incentivem seus filhos a conhecer teatros, a ver peças, mas também assim, vai ver uma pequena exposição artística de um artista local, conhecer o trabalho de um cantor autoral aqui da terra, né? E a conhecer figuras como o Lula, que são uma referência, que podem dar aula sobre arte e cultura para a gente.